Boa noite, bem-vindos a todos ao Instagram, @vetnewoficial. Estamos hoje com uma live bem interessante sobre relações comerciais do mercado equestre. É uma live que envolve não só a realidade do mercado atual, e sim como um todo. É um mercado que interessa bastante os médicos veterinários, criadores, treinadores, proprietários, né? E para falar sobre esse tema, né, de relações comerciais no mercado equestre, eu estou aqui com o médico veterinário Felipe Fedozzi. Me apresentando, né, meu nome é Fabiano Tanco, sou médico veterinário, gerente regional Sul e São Paulo de equinos da VetNew, e estou aqui hoje para bater esse papo com o Felipe, que é médico veterinário, responsável, gestor do Aras Rafaela. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Boa noite, Tanco. Boa noite a todos aí da VetNew e boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo Instagram. Primeiramente, agradecer ao convite da VetNew, vocês que são grandes parceiros, colegas veterinários, quais criamos um vínculo comercial juntamente aí com uma grande amizade pessoal. Então, é uma satisfação e a gente tranquilo em tá tendo esse bate-papo aí, que com certeza vai ser bem interessante, e tentar mostrar e desvendar para todos aí os detalhes sobre esse mercado equestre que nos surpreende a cada situação, a cada momento que a gente vive aí, não só do agronegócio, mas da economia do Brasil e do mundo. Beleza, é isso aí, Felipe. Eu acho que tem bastante assunto para a gente conversar, né? Aquele negócio, somos médicos veterinários, né? Tanto tu quanto eu, né? E trabalhamos, além da parte veterinária, também com a área comercial, né? Como um todo, né? Eu numa indústria e você na gestão, uma empresa também, mas ligada diretamente à criação, né? Bom, aí a primeira pergunta que eu te faço é: quem é o Felipe Fedozzi hoje em relação ao meio equestre, e como que começou a tua história hoje, lá atrás ainda, né? Nesse mercado? Bem, eu comecei com a parte da veterinária, né? O que me trouxe a esse mercado do quarto de milha, o que me trouxe a essa área comercial foi a veterinária, né? Então, depois da formação, eu fui buscar uma especialização em reprodução animal, e foi assim que eu conheci e foi assim que eu me inseri no mercado do quarto de milha particularmente. Comecei o trabalho com o Aras Rafaela, com a família Ruglo, com a parte de transferência de embrião, reprodução, a clínica dos potros e todo o envolvimento inicial ali no início do Aras, né? Logo após eles terem adquirido a estrutura que hoje se transformou no complexo Aras Rafaela. No Aras Rafaela, eles tinham os animais ali em Piracicaba em treinamento, e como eu sou natural de lá, foi daí que começou esse contato. E aí depois, com o passar dos anos, o Aras foi crescendo e foi tomando, né, as proporções que chegou hoje, e foi aumentando a necessidade, tendo a necessidade de ter alguém para gerir o Aras, cuidar, né? Então, logo que começava com 8 animais, hoje o Aras tem mais de 200, tinham 4 funcionários, hoje tem mais de 20. Então, fui transformando e migrando um pouco só da área veterinária para a área administrativa, a área comercial, né? Esse encorajamento para poder assumir essa responsabilidade acabou não vindo de uma formação acadêmica, mas sim de uma experiência de vida, né? Minha família, meus pais são comerciantes na minha cidade natal, então eu nasci dentro do comércio e tive sempre uma boa relação, sempre trabalhando, sempre envolvido com esses negócios da família, mas não era esse meu interesse era ir para a área veterinária, mas gostava desse lado, e foi aí que eu consegui juntar a experiência, uma coisa que também gosto, que é a relação comercial, porque ela tem a relação pessoal, e a veterinária, que com certeza é a paixão.
mexer com o cavalo já está no nome aí desde a origem do meu nome, Felipe, né? Então, eu acho que eu consegui unir o útil, o agradável e os conhecimentos a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Uma boa parte da questão administrativa, embora, por exemplo, a família Ruglo, o Dirley, a Rose, eles não têm conhecimento no Aras, mas sobre o Aras, mas eles são experts e têm um amplo conhecimento na questão administrativa, porque eles têm uma grande empresa, uma grande indústria. Então, eu aproveito todos os ensinamentos e a troca de experiência com eles também, para que a gente possa trazer esse tipo de gestão, que é uma gestão de sucesso que eles têm, trazer esse modelo para a gestão do Aras como um todo. Felipe, e assim, até continuando nessa pergunta, né? Então, quando tu se formou, você já começou, já queria trabalhar lá atrás com cavalo e já entrou nesse mercado, já entrou direto para o Asa Rafaela, já foi um início assim direto para a empresa que você tá hoje, né? Assim, há bastante tempo, na verdade, né? Na verdade, já vão para 12 anos já trabalhando junto ali com a família Ruglo na Arazela, mas não foi direto. Desde que eu entrei na faculdade, queria sim, sempre direcionei meu estudo, sempre direcionei para o cavalo, né? Até ainda na época, o pessoal ainda falava, isso era em 2000, 2001, o mercado do cavalo estava bem baixo. O pessoal falava, vocês são loucos, vocês vão passar fome. E então, nós éramos menos de 5% dos alunos ali da época que queriam seguir esse caminho. Mas nós fomos seguindo e sempre com um objetivo, sempre também tendo outros caminhos, mas não foi diretamente no Aras Rafaela. Então eu saí, eu fui fazer mestrado, era um bolsista, então também tive que me dedicar um pouco a essa parte logo depois da formação, mas já comecei a trabalhar e trabalhando na área clínica, na área de reprodução, e aí foi quando eu comecei a conhecer a família e comecei os animais, mas eles tinham poucos animais ainda, e aí quando o Aras foi crescendo, aí foi em 2010 que nós chegamos num ponto que não dava para seguir eu com atenção em outro lugar, e o Aras também pedia alguém com dedicação integral ali no Aras. Foi aí que a gente iniciou essa parceria que entendo ter sucesso e satisfatória para os dois lados pela sequência aí do trabalho que nós estamos tendo, né? Eu acho interessante até, Felipe, esse ponto que eu também, como fiz a faculdade, mais ou menos nessa época, em 2001 também, entrei na faculdade já com essa ideia de trabalhar com cavalo, né? Me formei, cliniquei por um ano mais ou menos e já entrei na VetNew, né? Logo depois, um ano e meio mais ou menos de clínica. Então também já fui para essa área comercial com a veterinária, assim, eu acho bem interessante. Até um dos pontos que é interessante a gente comentar dessa situação dos estudantes, do pessoal de faculdade, né, os estudantes de veterinária que querem seguir por esse lado da medicina equina, né, tanto do lado comercial quanto do lado da reprodução, do lado da clínica, cirurgia. Eu acho que são diferentes segmentos que a gente pode trabalhar, né, após a formação, né? O que eu via muito no início, quando entrei na faculdade, era que a maioria dos gerentes dos Aras, independente da raça, da modalidade, eles não eram técnicos, eles não eram da área veterinária. Eles normalmente era um treinador, normalmente era um encarregado ali que tinha mais experiência, né, e tinha mais capacidade de interação tanto com o público quanto com os proprietários, e aí eles assumiram essa responsabilidade. E na área comercial, os representantes técnicos, eles eram muito mais comerciais do que técnicos na área de veterinária. E no final da minha formação e no início da minha carreira profissional, eu vi essa mudança. E hoje eu vejo muito mais, né? Eu acho que hoje já é uma exigência da empresa da VetNew, como de outras, a pessoa o profissional ser um técnico na área, né? Ou da veterinária, ou da zootecnia em alguns ramos.
E nos aras também eu vejo crescendo esse mercado e abrindo esse mercado para os profissionais, para os veterinários. Então eu acho muito interessante e acho que faltou um pouco desse de ter esse conhecimento durante a faculdade. Então eu acho um conselho aí aos alunos, aos interessados, que queiram, gostem dessa área comercial, dessa área com relação com mais contato pessoal, que busquem aprimorar os conhecimentos, aprimorar os contatos para que possam desenvolver essa área também, que é muito ampla e tem bastante mercado para os colegas aí que vão entrar no mercado. Legal. Realmente, essa parte de gestão realmente falta muito na formação da medicina veterinária, né? Pelo menos na nossa época, né? Eu acho que sim. Até eu vou fazendo um gancho em gestão. E hoje, assim, como que é? Hoje não, nesses 10 anos de exclusividade trabalhando no Aras Rafaela, como que é gerir o Aras Rafaela? Eu sei que são bastante coisa que você faz no Aras Rafaela, então como que é gerir esse trabalho seu e o complexo do Aras Rafaela? É desafiador, é desafiador. É uma situação que não tem rotina, embora você tenha a rotina de trabalhar todos os dias, mas não tem uma rotina diária. Você não sabe, você chega lá com um planejamento do que você vai fazer no dia, na semana, mas existem as alterações, né? Como você está lidando com o animal e surpresas e situações. Então, é muito desafiador. É muito desafiador, mas ao mesmo tempo também é muito satisfatório porque o Aras Rafaela e toda a estrutura que a família criou, ela dá condições de você desenvolver, de crescer e de apresentar os resultados para o mercado, né? E apresentar possibilidades para o mercado. Também é muito satisfatório porque a gente acaba conhecendo pessoas muito interessantes, pessoas da área comercial, pessoas, relacionamento interpessoais com pessoas de diferentes áreas, né? Então você trata desde fazendeiros, simples produtores agrícolas, até mega empresários, pessoas do meio político e assim por diante. Então, é uma gama muito grande, né? Ao longo desses anos, nós conseguimos formar uma equipe muito boa. Lógico, nesses anos foram substituídos alguns integrantes, mas a máquina sempre continuou girando, crescendo, sempre aprimorando. Então, é um desafio diário, mas a gente trabalhando com dedicação e com amor no que a gente faz, acaba sendo menos menos desgastante tudo que acontece acaba acontecendo. Muitas pessoas falam, pô, que delícia, você trabalha com cavalo, você trabalha no Aras. É delícia. Eu não posso falar que não é, mas existem os seus momentos de dificuldade. Mas a gente tenta sempre tá conseguindo superar esses momentos. Não, as pessoas que estão de fora têm esse costume, né? Ah, não, deve ser fácil, né? Igual pro nosso caso aí que, você viaja, né? Só fica viajando, viaja Só para fica cá, viajando. eu faço o Sul e São Paulo, cada hora está num lugar. Não, só estou viajando, só estou aproveitando e assim por diante, né? O Felipe, e assim, hoje, né, depois de tanto tempo no Aras Rafaela, eu queria que você falasse assim, como que foi acompanhar essa evolução que você comentou ali no começo, de poucos animais lá no começo, de uma estrutura em uma criação em outro local, e hoje, né, na estrutura que vocês estão, essa evolução toda de criação e também de estrutura de complexo, hoje que é considerado aí a maior estrutura dos Três Tambores da América Latina, né? Então, como você esteve dentro desse processo todo, como que você vê, assim, como que é para ti, até como experiência, assim?
Eu vejo que foi uma superação, né? Uma superação para você entender, desde você entender qual que foi a intenção da família em criar o complexo, né? Nunca foi da intenção deles ter esse objetivo, vamos criar o maior complexo da América Latina. Não, eles foram fazendo as coisas com carinho, com dedicação, querendo fazer as coisas bem feitas. E como eles tinham têm as duas meninas que competem, estão sempre envolvidas, e hoje a família toda é muito envolvida, então o intuito sempre foi de criar um ambiente que eles queriam encontrar nos lugares, nas provas onde eles iam competir. Então, foi tudo sempre pensado no melhor que seriam para eles e que também seria o melhor para o público, para os amigos, para os colegas, para todos que viessem até ali usufruir da estrutura, né? Então, hoje, quem chega lá e vê a estrutura como ela está hoje, ela vê que é grandiosa, tem muito tempo, muito valor investido ali, mas ela começou aos poucos. Então, foi feita uma primeira estrutura, aí a cada ano ela foi crescendo conforme foi entendendo que o mercado reagia positivamente, o mercado abraçava a ideia, abraçava o investimento, abraçava o motivo, a razão pelo qual a família havia se dedicado, havia feito esse investimento. Então, eles foram mantendo esse investimento e hoje é o complexo que é hoje, né? Então, assim, não foi nada programado para que fosse hoje, mas tudo que foi feito pensando no futuro e sempre pensando no melhor. Então, eu acho que esse é um pouco da receita, né? Não obrigatoriamente ser o melhor ou tentar ser o melhor, porque muitas vezes, se não der certo, você pode se frustrar. Você ter sempre esse pensamento de querer fazer o melhor possível e com certeza você, se não chegar a ser o melhor, mas ou o maior ou o que seja, mas vai chegar perto. Então eu acho que esse é o espírito, esse foi sempre a ideologia que foi implantada e é isso que é dessa maneira que a gente trabalha, tenta trabalhar com tudo, não só com o complexo, mas com a criação, com os animais em competição e assim o Aras está crescendo em todos esses setores, né? Eu particularmente, quando eu entrei no Aras, eu primeiro precisei crescer como profissional dentro do Aras, né? Conquistando a confiança, conhecimento e que eles tivessem a confiança no meu trabalho que a gente poderia juntos atingir esse objetivo. E o objetivo, sim, seria nos estarmos entre os melhores como competidores, entre os melhores entre os criadores, ter entre as melhores estruturas, os melhores parceiros. Então, eu posso dizer que crescemos juntos, né? Os profissionais que ali estão e o Aras Rafaela hoje. Não, eu acho que legal essa sensação de início ali, como você falou, que eles tinham, né, eles iam para provas e gostariam gostaria de montar uma estrutura para receber as pessoas da melhor forma possível. E realmente é a sensação nossa quando visitamos o Aras Rafaela. É impressionante assim a recepção que vocês têm conosco assim, como um todo, conosco e eu digo como público geral assim. Eu acho que isso é um diferencial realmente. Felipe, e assim, até emendando nisso, nessa evolução do Aras Rafaela e a tua participação dentro dele, você desde o início participou diretamente ou indiretamente no envolvimento de negociações do Aras Rafaela ou não? Teve um período que você, até como você falou, ó, foi aumentando a confiança, aumentando o trabalho, como que foi esse trabalho de desenvolvimento e participação nas negociações diretamente?
No início, eles, quando nós começamos a trabalhar juntos, eles já tinham 8 ou 9 animais, mas eram animais sempre voltados à competição, né? Então, e aí depois nós fomos entendendo que o investimento ele incorporaria outros setores, que seria a parte da reprodução, a criação, a recria, a preparação desses animais para o leilão, né? Oferecer esses animais para o mercado. Então, depois os investimentos foram se direcionando e nós trabalhando junto, e como também nós teríamos que depois ter o final, né? Porque é muito fácil hoje você chegar para um proprietário, para um novo investidor, para uma pessoa que está entrando no cavalo, falar para ele, ó, compra esse cavalo, compra esse animal. E aí depois virar as costas e deixar ele com a situação para vender o animal ou para dar um destino no animal lá na frente. Então, eu não poderia deixá-los sem essa assessoria, sem esse cuidado, porque depois seriam esses animais que nós trabalharíamos lá na frente, né? A parte comercial, a parte da reprodução, genética e assim por diante. Mas o foco do Aras, como foi lá desde o início e ainda é hoje, são os animais de competição para as meninas, né? Então hoje o nosso carro-chefe, o nosso espelho, são os animais de competição. Tanto que há 2 anos nós não temos mais treinadores das categorias abertas lá dentro, só as meninas competindo e o Aras tem mantido os resultados e até, na verdade, mais positivos, principalmente na área comercial, porque trouxe um pouco mais as meninas, a Carol, a Luíse, mais perto do público, né? Mais perto dos outros competidores. Então, eu acho que eles puderam ver, se verem no lugar das meninas. Então, eu acho que isso foi uma sacada comercial muito, muito interessante, né? Na verdade, não foi esse o lado comercial, o intuito não foi esse lado comercial, mas assim, de estrutura mesmo do Aras, mas acabou tendo esse resultado. Então, essa assessoria e esse envolvimento das negociações, ela hoje é conjunta em todos, né? Parte desde o Dirley da Rose, as meninas hoje elas adquiriram muita experiência, principalmente em pista, então elas me ajudam muito com relação ao feedback da característica dos animais. Hoje os próprios genros, o Rafael e o Ricardo, que também fazem parte hoje da família, da equipe dos animais de competição, também dão muito apoio com relação a todo esse envolvimento. Então, eu acho que quanto mais cabeças pensantes, quanto mais pessoas envolvidas, mais ideias temos e mais chances de evoluir. Então, eu acho que o Aras teve uma ascensão muito grande e hoje esse novo espírito, esses novos ânimos de todo esse envolvimento da família tem ajudado mais um empurrão aí para o crescimento e para a evolução do Aras como um todo. Felipe, assim, até entrando da questão de mercado, assim, como você comentou que as meninas hoje que estão correndo mais, não tem um treinador mais para o segmento específico, né? Você acha que comercialmente, até reforçando o que você comentou, isso também foi muito determinante nessa expansão, assim? É um fator determinante ou um dos fatores? Eu acho que é um dos fatores com uma grande importância, com uma porcentagem maior aí, porque quer queira ou quer não, o que rege o mercado hoje ainda, e tomara que seja e continue sendo o cavalo de amador, o cavalo do jovem, do amador, né? Eu ia entrar nesse segmento realmente para te perguntar. São eles que movimentam o mercado, né? São eles que colocam em outro patamar de valores os animais, porque se você for olhar por um lado comercial, o cavalo tem o preço, né? Agora foi comercializado há uma semana atrás um macho castrado, o recordista mundial, por mais de R$500 mil.
e ele foi comercializado para ir para a cela de um amador, porque um animal desse ele não vai conseguir ganhos em valores durante o período de vida atleta dele, porque as provas elas não reembolsam nesse montante. Mas foi feito esse investimento por conta das pessoas, das famílias, pela satisfação de poder ganhar, de poder ter a satisfação de montar num cavalo desse. Se fosse simplesmente para a parte comercial, ele não chegaria nesse valor. Então, eu acho determinante esse foco do mercado para o tambor. Nós temos discutido muito a questão da versatilidade do quarto de milha, né? Hoje o mercado, os animais de dupla ou tripla aptidão, eles acabam atingindo melhores valores no mercado por conta da disputa, né? Então, se eu tenho um cavalo, um animal de uma genética que ele vai servir para o tambor, para a vaquejada, para o laço, dentro de uma oferta para o mercado, investidores, competidores, criadores dessas diferentes modalidades vão disputar entre si, e é isso que a gente precisa num pregão para esses animais serem valorizados. Então, quando você pensa na criação, mesma coisa. Se você pensa na criação, um cavalo vai servir para um amador, vai servir para um jovem, vai servir para um aberta, você vai ter todos esses clientes disputando o seu produto. E o mercado ele é igual para qualquer setor. É a lei da oferta e da procura, né? Quanto mais procura você tem pelo seu produto, maior vai ser a valorização dele. Sim, até como a gente entrou nisso aí, eu acho interessante, porque realmente você está inserido totalmente no mercado, na comercialização, nas provas do quarto de milha como um todo, né? Mas nós, assim, como VetNew, como profissional, que a gente visita, realmente a gente nota que a evolução da raça quarto de milha no mercado é justamente isso, são os proprietários e filhos de proprietários que estão praticando, estão participando de prova, que não é um cavalo de corrida, por exemplo, que você compra e dá para correr e a tua emoção é de olhar, né? Agora, a partir do momento que seu filho está correndo ou você mesmo está correndo uma prova, tal, isso aí faz com que o mercado se movimente muito, né? Eu acho que é muito interessante esse trabalho que está sendo feito no mercado do quarto de milha, assim, nessas provas especificamente. O primeiro é a questão, principalmente dessas provas, que elas são provas cronometradas, é a questão do entendimento, né? Quando você pega algumas modalidades que elas envolvem julgamento, conceito e nota, eu acho que dá um pouco de subjetividade, né? E questionamento com relação às pessoas. E aí, se ela se sente prejudicada, ela acaba desanimando, e como isso normalmente é um hobby, ela tá ali para ter prazer, não para ter insatisfação. Então, muitas vezes é o que acaba tirando essa pessoa do meio. E esses esportes, essas modalidades o que regra é o cronômetro, independente de pedigree, de origem, de como veio, de quanto custou, eu acho que elas acabam agregando mais as pessoas, mais os envolvidos e deixando o esporte aberto e permitindo o entendimento igual de todos, né? E a questão do investimento é a questão de você ver as pessoas, qual que é o motivo desse envolvimento, né? Um proprietário que ele vê o seu filho interessado, ele se sente envolvido a investir mais. Ele fala, então eu vou comprar esse animal aqui para o meu filho, eu vou investir porque ele está gostando, e é um esporte que realmente aproxima a família, além de ser um ambiente muito positivo para se criar a família, criar os seus filhos, ele agrega muito a família, né? É um ambiente que é bonito você estar com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus parentes, você convidar então é um ambiente agradável. Então eu acho que isso daí acaba facilitando e foi um dos fatores predominantes para o mercado desenvolver. Muito bom. Aproveitar aqui esse momento, Felipe, eu vou
pedir para o pessoal que está nos acompanhando na live aí compartilhar a live, clicando aquele aviãozinho ali embaixo, compartilha a live aí, que a gente tem bastante coisa para conversar, que a gente só está começando, tem bastante coisa para a gente falar sobre o mercado, o médico veterinário no mercado e assim por diante. Felipe, até a gente deu foi lá na frente, né? Mas eu queria retomar, até falando de ti, assim, na sua formação, né? Como até você já deu uma falada, falou um pouco, assim, mas quando você se formou veterinário, trabalhando com clínica, reprodução, foi para o Aras Rafaela e foi se desenvolvendo ali, desenvolvendo seu trabalho ali. Você chegou a fazer algum curso específico para essa área em si, de gestão, administração, ou não? Foi uma coisa mais instintiva, ou tinha alguém que você conhecia, que você pegou alguma ideia, teve um incentivo nesse lado, ou você foi realmente para uma formação profissional realmente? Não, eu não tive nenhuma escolaridade para esse setor, né? Fui um pouco autodidata, mas como eu disse no início, eu venho de uma família envolvida com comércio, envolvida com administração das empresas, o que isso me deu um respaldo e um conhecimento para iniciar esse trabalho. E aí depois eu vou tirando das pessoas o máximo que eu posso, né? Então, como eu disse, por exemplo, ali o Dirley, embora ele não tenha um conhecimento específico sobre o cavalo, mas ele é gestor de uma grande empresa, então ele tem muito conhecimento comercial, então eu tento tirar o máximo da questão comercial e relacionamento dele. Ali na empresa também tem um setor de RH que cuida da questão dos colaboradores, né, da questão interna do Aras, então também eu tento tirar o máximo e trazer o máximo esse pessoal para a gestão conjunta dentro do Aras, e isso a gente vai adquirindo experiência, né? Aí todo o pessoal que já vinha no mercado, o pessoal das leiloeiras, os assessores, os treinadores antigos, então a gente vai tirando experiência, eu acho que das pessoas que nos cercam, né? Eu acho que o fato de você ter a cabeça aberta e estar sempre conhecendo, eu gosto sempre de conversar com as pessoas que têm mais conhecimento do que eu, porque eu tento tirar deles o máximo possível, né? Muitas vezes são conversas informais, ou são bate-papos, ou normalmente é uma troca de experiência, mas eu procuro estar cercado dessas pessoas. E aí a gente vai entendendo as necessidades e abrindo a cabeça e transformando. Então, muitas vezes, pessoas que não têm escolaridade, mas eu tiro isso muito dos treinadores, muitas vezes eles não têm uma escolaridade ou não têm um conhecimento específico, mas eles têm hoje 25, 30 anos de experiência com o cavalo. Então, eu preciso tirar isso daí deles. Os proprietários, eles têm experiência administrativa, então eu tento tirar isso daí deles. A gente em contato com, por exemplo, com vocês da área comercial das empresas, tem muita experiência da parte de marketing, então a gente tenta tirar deles. As empresas de marketing que nos dão o suporte. Então, eu acho que o fato de você ter a mente aberta e buscar isso, ter isso como objetivo, eu acho que me ajuda todos os dias. Eu sinto falta muitas vezes de um conhecimento um pouco mais específico e penso muitas vezes em buscar esse tipo de conhecimento. Vamos ver ainda, a gente vai amadurecendo, vai tendo uma experiência, a gente consegue administrar melhor o nosso tempo e realmente ver qual a necessidade específica. Então, tá nos meus planos em curto prazo aí buscar alguns conhecimentos específicos em alguns setores que eu ainda me sinto deficitário. Não, que bom. Isso aí acho que você falou é interessante, né? Quando a gente está disposto a escutar, é muito mais fácil aprender, né? Então, É, a facilidade de aprender
e tentar absorver ao máximo de conhecimento de qualquer tipo de conversa que tenha, né? Se você pode aprender coisa boa, pode aprender coisa ruim, daí a coisa ruim você descarta, fica Ex- é, só com a boa, né? Eu acho que é bem por esse lado mesmo. exatamente. E na verdade, muitas vezes as coisas ruins, elas servem como experiência também, né? Eu Claro, falo, claro. eu prefiro trocar a experiência e perceber que a pessoa teve um resultado negativo e não seguir aquele caminho do que eu ter que sofrer isso daí. Muitas vezes a gente não acha esse caminho, muitas vezes a gente é teimoso e acaba sofrendo, né? Mas quando a gente consegue evitar isso daí é melhor. Com certeza. Bom, vamos lá. Mandar um abraço aqui para alguns participantes aqui que estão nos cumprimentando, até por o pessoal do Ceará, tem o pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Paraná, São Paulo. Então tem bastante gente nos acompanhando aí. Eu vou mandar um abraço para todos. É, Vamos fazer um print aí da nossa tela e compartilhar e marcar a Vetnil e o Felipe no print, tá bem? É, Vamos lá. O Felipe, aí eu queria entrar num tema mais voltado para a comercialização mesmo dos cavalos do Aras, tá? Então, até a tua experiência nesse caminho, assim, tá? Entrando na parte de comercialização. Então, resumidamente, assim, quais são os processos para a venda dos cavalos no Aras Rafaela hoje? E desse processo, quais você participa ou se participa de todos também? Eu queria que você falasse um pouco de cada ou no geral assim os processos de venda hoje do Aras Rafaela. Os processos, eles são diretos, é o processo direto e indireto, né? Direto é quando nós oferecemos esses produtos para o mercado, né? Através dos leilões, porque os leilões eles são importantes para nos dar uma visibilidade, né? Os leilões eles nos inserem nos eventos e dentro do mercado. E indiretamente é quando nós temos a procura pelos animais da nossa criação pelo mercado. Então, eles vêm diretamente em contato com aras, então muitas vezes o próprio proprietário, aquele interessado, aquele curioso que está começando agora e aí digita lá no Google ou qualquer outra ferramenta, aras, três tambores, aí aparece o Aras Rafaela, então eles vêm buscar esse contato conosco. E muito dessa relação, desse processo comercial é diretamente com os treinadores, né? Então, os treinadores que vão conhecendo nossa criação, vão tendo contato e entendendo os benefícios ou o que os agrada. Então, eles vêm sempre trazendo seus clientes, seus parceiros, aqueles que também confiam, né, na indicação deles, para a aquisição desses animais. Então, hoje, nós trabalhamos com a venda direta no Aras, nos mesmos moldes que das vendas dos leilões, né? E os leilões os quais nos colocam dentro do mercado. Então, e aí nós trabalhamos com a venda desde cobertura, sêmen, embriões, produtos recém-nascidos, né, os babies, os potros de sobre-ano, que é um pouco antes da doma, e aí os animais em treinamento de competição. O que nós não comercializamos muito são os animais de alta performance, porque as próprias meninas elas absorvem esse tipo de mercado, né? E é isso que nos alimenta e isso que nós utilizamos como estratégia de marketing e estratégia comercial para nos colocar em evidência dentro do mercado. Felipe, e assim, desse processo da venda direta e indireta, onde se concentra a maior venda de animais em si, ou de produtos, na verdade, em si, né? É dentro do leilão ou é no anual? Como que você teria essa percepção para nos passar? Olha, o ano passado nós tivemos 57 produtos comercializados, entre embriões, coberturas
e animais em si. Nos leilões, nós fizemos 30 animais, 30 animais nos 3 leilões que nós fazemos anualmente. Então, nós trabalhamos praticamente com 50% das vendas diretas e 50% indiretamente através desses outros caminhos aí que nós citamos antes. Então, normalmente é 50% para cada, assim, tanto a venda direta quanto a indireta. 50% para cada. E, Felipe, até a venda indireta também, o processo de comercialização é o mesmo do processo do leilão ou depende da situação? Aí depende muito da situação, né? Na verdade, também muitas vezes o leilão ele não segue a regra do leilão, né? Tem outras maneiras de negociação, e indiretamente também. Indiretamente, um pouco do cliente estar procurando encontrar em nós o que ele está procurando e nós termos a ofertar o produto que vai agradar o cliente. Então é diferente um pouco das vendas direto no leilão, qual você expõe o seu produto, né? Qual você expõe o seu produto e aí tem o mercado para usufruir dele e para absorver esse produto da maneira que ele entender. Então, os leilões servem um pouco para nós precificarmos os animais, né? Não só os nossos, mas todos os leilões que acontecem durante o ano, eles que precificam os animais, e os animais que a gente vende indiretamente, aí vai depender do que o comprador está procurando e o que temos a oferecer. Esse processo, Felipe, acho que é uma continuação. Eu queria até que você comentasse como que você monta essa estratégia de venda do animal. Quando ela se inicia e qual é o planejamento, essa estratégia de venda durante o ano? Na verdade, não é o ano, eu sei disso, mas eu queria que você nos falasse. Quando você começa a montar essa estratégia para vender esse animal e qual o processo que você faz nela? Então, essa estratégia é muito complicado porque é, nós desenvolvemos um produto, vamos assim dizer. Hoje, nós pensamos no desenvolvimento de um produto hoje para disponibilizá-lo no mercado daqui a 3 anos. 80% da nossa venda, da nossa comercialização, são de produtos de ano e meio, né? 18 meses, então entre 15 e 24 meses. E aí, se você colocar os 11 meses de gestação, você coloca quase 3 anos entre você imaginar o produto, entre você pensar no que você vai disponibilizar para o mercado lá na frente. Então, isso daí exige muito estudo, muito conhecimento, muito envolvimento, saber o que está acontecendo. Nosso mercado, a origem do quarto de milha, né, ele tem a origem americana, tanto da raça quanto da modalidade dos 3 tambores. A única que não tem a origem é a vaquejada, mas todas as outras modalidades ela tem origem no mercado americano. Então é um mercado que nós observamos muito qual é a evolução daquele mercado e tentamos sempre estar seguindo e antecipando cada vez antecipando a vinda desse novo produto, dessa nova genética, desse novo modelo para o nosso mercado. Mas também isso não é fácil, porque nós temos que respeitar as diferenças. Existem diferenças em modelo de treinamento, em modelo de manejo, em modelo de pista. Então, nós também temos que entender quais produtos que aquele mercado externo vai dar certo no mercado interno. É uma relação comercial internacional. Então, você também tem que entender. Não é porque um produto vende bem na Europa que vai vender bem no Brasil, ou na China, ou nos Estados Unidos, ou o que seja. Então, também é importante você estar sempre entendendo o que tem esse mercado. É importante também você não olhar, no nosso caso, só para o mercado do tambor. Por exemplo, logo no início do desenvolvimento do Aras e do desenvolvimento dos animais para criação,
foi feito investimentos em animais com genética de corrida. Então, alguns animais eles têm um valor agregado para a corrida. Então, hoje nós produzimos animais de corrida, animais de tambor e animais com linhagem para vaquejada. Cruzamento de animais de corrida com trabalho, corrida com corrida, trabalho com corrida. Então, para a gente, como eu te disse, para a gente poder atender todo a abrangência e a versatilidade que o quarto de milha permite que assim o façamos. Então, essa estratégia ela é muito bem trabalhada para entender o que o mercado vai querer daqui a 3 anos e entender aonde que essa genética e aonde que esse produto pode ser inserido, né? Outro fator determinante para a gente ter sucesso é a gente sempre ofertar o que nós temos de melhor, né? Então, hoje lá no Aras, as meninas, os treinadores escolhem, nós criamos de 40 a 50 produtos por ano, então elas escolhem 10% praticamente disso, 4 a 5 produtos, para que elas possam montar, e o restante nós oferecemos para o mercado, né? O restante nós oferecemos para o mercado. E muitas vezes o que a gente acaba segurando, o que elas acabam escolhendo são as novas experiências, né? Os novos garanhões, os novos animais que elas estão montando e aquele mercado, e aquele produto que o mercado quer, que o mercado pede, nós colocamos diretamente para o mercado. Então, o intuito é sempre oferecer o que nós temos de melhor para o mercado, dividir a genética, dividir o conhecimento, dividir o padrão de criação com todos os envolvidos aí. E sim, o ideal é esse momento que você falou, né, de vender o cavalo ali, o produto, na verdade, com 18 meses, mais ou menos, né? Mas você tem mercados que você tem produtos que você consegue vender tanto falando do animal em si, né? Em momentos diferentes, né? O que você acha mais fácil de vender? Como que o mercado recebe esse animal? O que o mercado busca mais? São esses animais de 18 meses ou outros mais novos ou embriões? Como que está hoje na sua visão esse mercado? 50% do mercado ele busca os animais próximos à doma, né? Próximo, então, entre 18 e 24 meses. Porque esses são competidores, são atletas, são apaixonados pelo cavalo. Então, ele quer pegar esse cavalo, ele está chucro ainda, mas já está criado, ele já não quer ter mais gasto ou preocupação com a criação do animal. Então, ele já pega o cavalo e já leva para o seu treinamento, ou já leva para o seu aras, ou manda para o treinador da sua confiança. Então, 50% do mercado absorve esse produto que é o cavalo pré-doma, né? E aí cada um vai preparar o animal conforme o seu interesse e também conforme a sua modalidade. O treinamento para vaquejada é um, para o laço é outro, para o tambor é outro. Então, por isso que nós precisamos ter essa abertura nesse momento. Também temos aqueles que procuram os animais mais novos, os babies, ou muitas vezes os embriões. Esses, eles procuram num objetivo de ter um animal de uma qualidade, de uma melhor qualidade genética, mas num preço, ele não tem a pressa, ele não quer aquilo lá, ele não quer isso, ele não precisa desse produto já, então ele quer aproveitar e ter um desconto nesse animal, aproveitar e ter que fazer e poder fazer um investimento menor, né? Para nós é uma situação que tem os positivo e negativo, os prós e os contras, porque nós fazemos uma receita mais rápida, né? Com o nosso payback, ele acaba sendo mais rápido que se ainda segurássemos os animais. Mas muitas vezes essa depreciação não nos é favorável, porque esse período é um período onde nós temos um menor investimento e um menor risco na criação desses animais, então muitas vezes não compensa. Nós temos essa depreciação ou perdemos esse valor nesse produto, e muitas vezes também nós não sabemos qual vai ser
se a criação, o final a recria, o final da cria desse animal vai ser no mesmo padrão que nós temos lá no Aras. Então, lá na frente, vai ser um produto com a marca do Aras Rafaela, vai ser um produto com a nossa genética, mas muitas vezes não dentro do nosso padrão de criação. Mas não vai ser, nós vamos ter a oportunidade de explicar isso daí para o mercado. Então, muitas vezes pode ser uma propaganda negativa. Então, hoje nós temos diminuído, nós fizemos bastante isso no passado, quando o Aras estava iniciando a criação e a comercialização, para a gente antecipar um pouco de receita e poder colocar as contas, equilibrar as contas. Hoje, como nós já criamos uma carteira e assim só mantemos a alimentação dela, né, ano após ano, então nós estamos tentando evoluir para essa criação para uma outra fatia do mercado, que é a que absorve 25, o restante 25% dos nossos produtos, que é aqueles que já querem um cavalo pronto. É aquele que já tem um cavalo para filha, já quer um animal de 5 para 6 anos, que hoje é o melhor momento de você adquirir um animal que já esteja pronto para o seu filho, ou para você, ou para quem seja, mas para estar competindo. Então, ele já não quer ter dor de cabeça com treinamento, ele já não quer se preocupar com a doma, ele quer montar no animal, se adaptar, ver se esse é um animal que o agrada, que dá certo com as suas características e com o seu interesse também. Tem muita gente que quer correr em nível competitivo alto. Tem gente que quer brincar, quer isso daí como ou um hobby, ou também não tem pressa em evoluir, então, mas já quer um animal pronto. Então, nós trabalhamos aí em 3 setores de venda, de período de venda dos animais. E esses animais prontos, daí o Paulinho vai lá e ajeita eles. Aí nós temos a equipe, né? O Paulinho e o Ismael, normalmente ele monta os cavalos das meninas, da Carol para a Luísa. E aí nós temos um terceiro treinador, que hoje é o Lucas, o Furadinho, que aí ele vai preparando os animais. Então, muitas vezes os animais ele vem da doma, passa por ele, e aí vai para os treinadores. Aí a gente vai e aí as meninas vão montando. Os animais foram evoluindo, estão indo bem, aí elas vão competindo com o animal. Se o animal não atingiu o nível que elas querem, que é o nível competitivo que elas estão hoje, que é praticamente o nível de animais aberta, cavalos correndo 16, 17,0, 17,200 para cima já não são competitivos para o nível que elas correm e que elas estão hoje. Enfim, e aí nós voltamos eles para os treinadores, no caso hoje para o Furadinho, para a gente poder estar oferecendo eles para o mercado. Então, a equipe hoje trabalha muito bem com a distribuição desses animais e principalmente com a responsabilidade de cada um, né? Então, também os treinadores têm, as meninas têm as responsabilidades dela e assim por diante. Então, a gente consegue trabalhar no direcionamento dos nossos animais dentro do mercado. Como que vocês do Aras Rafaela avaliam os parâmetros para colocar o preço de um produto? Da onde que vocês fazem essa avaliação? Quais são os parâmetros que vocês utilizam? Eu queria que você nos passasse essa experiência, por favor. Isso daí essa colocação vai responder a pergunta aí que nos mandaram, né? Então, queríamos que fosse nós que precificássemos os animais, né? E assim todos também gostariam, porque muitas vezes essa precificação ela está aquém do que nós gostaríamos por todo o investimento que é feito e a dificuldade de você atingir aquele tipo de animal, né? De tantos animais que são criados no Brasil e no mundo, os que acabam tendo um resultado muito satisfatório nas pistas, né? Lógico que isso aí tem diversos fatores, mas enfim, o que determina o preço do animal é o mercado, né? E o mercado ele se baseia
na genética, né? Quanto que custa essa genética, então o valor agregado num semicongelado, da tecnologia de que você tem que utilizar para você gerar esse produto. Então hoje muitos produtos sendo gerados a partir da ICSI, que tem um custo mais caro, o acesso é mais restrito um pouco. Então, normalmente os animais que nós colocamos à disposição do mercado de maneira direta nos leilões, eles são precificados pelo mercado. Tá? Já os animais de venda indireta, né, que nós temos à disposição no Aras e os parceiros, né, os interessados vêm nos procurar, e aí nós acabamos vendendo pelo preço que a gente quer, né? Então, eu falo que muitas vezes o que você paga dentro da propriedade, ou quando você vai procurar o produto, você tem que pagar um ágio, porque você quer aquele produto naquele momento, porque é aquilo lá que te serve. E quando o produto está sendo oferecido para o mercado, muitas vezes nós não alcançamos a total satisfação com relação ao valor que foi comercializado, mas respeitamos a força do mercado, né? O que nós muitas vezes utilizamos como uma ferramenta é buscar o melhor momento de se vender um cavalo. Então, muitos animais eles terão uma melhor observação e uma melhor valorização no mercado se eles estiverem montados. Então, às vezes você pega um macho sem uma pelagem agradável, ou muitas vezes o cavalo não é aquele cavalo que enche os olhos, mas a gente sabe porque o nosso esporte não importa tamanho, não importa bonito ou feio, né? O que importa é ir lá, principalmente coração, estrutura e treinamento do cavalo e como que ele responde a isso, suplementação, enfim, dentro da pista. Mas alguns outros animais eles agradam pela genética, agradam pela sua morfologia. Então esses animais nós podemos colocar precocemente no mercado, que o mercado vai precificá-lo pelo que realmente ele está apresentando. E alguns animais não, nós temos que segurar, vender ele num segundo momento, colocar o investimento que nós temos na nossa equipe, colocar em cima desse animal para agregar valor. Então, essas são algumas ferramentas que nós utilizamos perante o estudo e o entendimento e a troca de informações aí com os envolvidos no mercado. Bem. Bom, como a gente tinha ficado pendente na primeira hora, né? Então a gente ia voltar respondendo uma pergunta do participante da live, né? Da ALC. A pergunta dele é assim, Felipe: acredita que é possível criar um sistema de certificação de qualidade de animais? Tu acredita que é possível? Eu acredito que é possível e eu acredito que isso seria muito importante para o mercado. Seria muito importante para o mercado. Porque nós temos pessoas no mercado que elas não têm o conhecimento do mercado, né? E hoje quando você quer chegar quer comprar um produto, uma roupa, um produto alimentício, um brinquedo, qualquer objeto de consumo, você busca essas certificações do mercado, né? Quer queira por uma associação industrial, quer queira por uma agência reguladora, e isso falta no nosso mercado. Isso falta no nosso mercado. Então, muitas vezes a pessoa compra e aí depois ela se frustra e ela sai desse nosso mercado frustrada e por conta, eu não vou dizer nenhuma desonestidade ou o propósito dessa pessoa que vendeu, desse comerciante que disponibilizou esse mercado, mas muitas vezes foi falta de conhecimento, né? Nós temos muito amadorismo no nosso meio ainda hoje, né? O cara, ele tem aquilo lá por uma paixão, então ele cria, mas muitas vezes eles não têm o conhecimento técnico necessário para entender o que aquele animal precisa, né? Então,
É a mesma coisa, você que é médico querer fabricar o seu médico querer fabricar seu pão todo dia para comer, né? No primeiro você vai queimar muito pão antes de você poder comer e ter o sabor agradável que seja igual você compra lá na padaria. Ou então você vai lá e compra o pão na padaria e come todo dia, e vice-versa também quando você tem uma enfermidade e precisa procurar um médico, enfim. Então eu acho que essa certificação seria de extrema importância para o mercado, tanto para quem está desse lado do mercado, que são os criadores, e para quem está do outro lado do mercado, que são as pessoas envolvidas, né, os competidores, o cliente final. Entendi. Não, obrigado. Eu acho que abordou bem o tema. Eu acho que até acaba que quando acontece isso, né, dessa comercialização, como você falou, até por inexperiência, tudo isso acaba atrapalhando o mercado, né? Porque Com certeza. acho que muitas vezes faz até alguém que queira comprar, que queira entrar na raça, ou que entrou investindo, muitas vezes ele é mal orientado e ele sai rapidamente também, né? Então deixa de ser um consumidor para um futuro consumidor, enfim, participante, e acaba saindo do mercado, né? Com uma impressão ruim, né? E ele passa a ser um crítico, né? Ele passa Um a crítico, criticar o justamente. mercado, fala, pô, não se É, envolve com isso aí, pô, aquilo lá é um negócio, uma panelinha, ou, pô, o pessoal não foi correto, enfim. É importante isso daí. que bom. Bom, Felipe, voltando assim, a gente entrando também no seu trabalho no Aras Rafaela, né? Além dessa parte de gestão realmente que você desenvolve, a gente sabe que você é o veterinário responsável pela reprodução do Aras, pelos cruzamentos, é, do plantel todo, né? Você já comentou um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse mais para a gente e queria que entrasse no sentido de qual a importância do estudo para para a escolha genética da produção do animal do Aras Rafaela, para a venda final desse produto. Eu acho que o estudo é o tudo, né? É imprescindível. Tanto o estudo quanto a troca de experiência. Então, como eu disse, nessa evolução mais próxima do Aras nos últimos 2 anos, então o envolvimento maior com os competidores e com os treinadores, com a troca de ideias e e com a experiência do resultado de pista, né? Das meninas, dos meninos, dos treinadores. Então, isso daí tem ajudado, né? Na opinião, nas discussões com relação aos acasalamentos. O fato de eu fazer a parte comercial e fazer a parte veterinária ainda, né? Então, eu falo, no Aras nós fazemos o ciclo completo, e eu também. Então, eu pensamos junto nos acasalamentos, fazemos a parte reprodutiva, a criação, e depois vendemos animais. Então, exige muita dedicação, né? Exige muito comprometimento, né? E desprendimento de outras coisas aí, principalmente com relação ao tempo, mas me ajuda a dar segurança na hora de eu vender o produto, né? Me ajuda a explicar o porquê que esse produto tem esse valor, por que esse produto chegou nesse padrão que ele chegou, e garantir o que eu tô vendendo, né? Não é um negócio que eu peguei faz 6 meses, ou que eu tive de um atravessador e estou oferecendo para o mercado. Não, é um negócio que nós criamos, nós produzimos, nós desenvolvemos, criamos, produzimos, e hoje oferecemos para o mercado. Então, em resumo, me dá segurança, né? Participar de todo esse processo da segurança e confiabilidade para comercializar e para oferecer esses produtos aí para o mercado. Aproveitando aqui, o Rafa Leão, parceiro nosso, te mandou um abraço Opa, aí, Felipe. Tá abraço, Rafa, grande parceiro. acompanhando a gente. Felipe,
Indo nessa linha de, como você comentou, né, da escolha genética, dos cruzamentos, aí indo para a parte do potro, quais são os cuidados que você acha necessário, ou acho que são vários, né, mas qual você acha os mais necessários, né, para produzir o potro para venda, né? Eu acredito que são muitos, se você puder ranquear alguns e achar qual que é o mais importante em determinado escala, assim, né? Então, para a produção desse potro especificamente para venda, quais são os cuidados mais importantes que você acha assim como necessário, realmente fundamental? Então, padrão de trabalho do Aras Rafaela é não pensar que esse potro é para venda, É, pensar que esse potro é para nós, né? Então vamos criá-lo como se fosse para nós, da melhor maneira possível, com os melhores cuidados, com o melhor manejo. Muitas vezes o melhor manejo não aquele cuidado excessivo, mas é que dê condições para o animal crescer. Então eu acho que o segredo é não fazer como se fosse para venda, porque aí muitas vezes nós poderíamos falar, vamos economizar ali, vamos segurar lá, isso aqui não vai fazer importância lá na frente. Não, vamos fazer o melhor, se for para escolher ou se for para escolher para reserva para o Aras, se for escolher para vender, porque nós não sabemos ainda naquele momento qual que vai ser o destino daquele produto. Enfim, mas eu acho que esse é o principal. E aí está envolvido, né? Você ter amor, você ter carinho, você ter dedicação. Tá? Fora isso, são as questões indiretas, né? Diretamente são os cuidados nutricionais, que são o princípio básico, né? E aí começa desde a gestação, esses cuidados durante a gestação, então a nutrição, a suplementação, a questão sanitária, alimentação, vermifugação, e aí depois os cuidados com o neonato, é, os animais passam os potros passam por um período muito crítico, né? Que é esse período aí da neonatologia, nós passamos e eles começam no inverno, na seca, e aí depois entram na parte úmida do ano, né? No verão, na primavera, o verão, e aí terminam com calor, então eles sofrem muito com essa alteração de umidade, temperatura, então isso daí eles são acometidos por patologias, diarreia, viroses. Então, o nosso trabalho é evitar ao máximo que isso aconteça, porque eles vão causar sequelas no animal lá na frente. E depois, na preparação final, a questão da suplementação, né? Então, conforme a necessidade do cavalo. Então, nós trabalhamos com a parte de nutrição, nós trabalhamos generalizado com relação aos animais, e aí depois trabalhamos com uma suplementação individual, conforme a necessidade de cada segmento. E aí, um pouco, nós também temos que tomar muito cuidado, porque também demora muito para a gente ver o resultado dessa criação. Então, se você errar a mão agora, você vai demorar 3 anos para você ver o resultado. E aí você perdeu 3 gerações. Então, nós trabalhamos no início, nós preferimos pecar pelo excesso. Então, nós fazíamos o que a gente não tinha experiência se poderia ser positivo ou negativo, então vamos fazer. Desde que não seja negativo, vamos fazer. E aí depois fomos entendendo o que realmente era necessário e o que muitas vezes nós poderíamos abrir mão para estar utilizando essa ferramenta num outro momento, né? Seguindo o pensamento da suplementação, muitas vezes uma suplementação específica num determinado momento da criação, por exemplo, você vai utilizar a suplementação para desenvolvimento muscular, se você utilizar ela no final da criação do animal, ela pode ter mais benefícios do que se você utilizar ela lá no início, num potro recém-nascido,
enfim, se você vai usar uma suplementação para desenvolvimento ósseo, é melhor você usar lá no início da criação e até muitas vezes pré-parto nas éguas, dentro de uma necessidade específica, que aí você vai ter mais benefício do que se você utilizar lá na frente e você não vai ter o resultado esperado. E graças a Deus, desde o nosso primeiro ano de criação, nós viemos colhendo esses frutos dessa dedicação, desse investimento, dessa experiência. Então, nosso potro, o primeiro potro da primeira geração, né? Lá no Aras, para o pessoal identificar as gerações, é por letra, né? Então, a primeira geração é a A. Hoje nós estamos na geração L, né? Então, já são aí que representa os anos da nossa criação. Mas o nosso primeiro potro da primeira geração, que é o Atari, foi o primeiro potro a correr na casa dos 16 segundos. Animal que depois veio a ganhar melhor média no Grand Prix, campeão nacional, congresso, animal conhecido e respeitado aí no meio dos 3 tambores. Então, todo ano nós tiramos animais de destaque, né? Por exemplo, nosso animal da letra E, o Eufor, é o 3.6 mais pontuado do Brasil ainda hoje. Da letra F, que foi a 5ª geração, nós tivemos aí o Firework e o Forever, que são cavalos que estão despontando na cela de amador. O ano passado, o Potro Futuro do ano passado, a letra H, uma ponta da nossa criação, a Holly, ela foi a melhor ela foi classificada com o menor tempo no Potro Futuro da BQ. Poderia ter levado, se não fosse ter derrubado o 3º tambor. Esse ano, a geração desse ano, que é a letra I, a In Love, ela foi a melhor classificada do Grand Prix, na cavalo iniciante, com mais de 130, se eu não me engano, conjuntos. Então, são esses resultados que nos direcionam e nos dão as diretrizes desde o início, desde lá do estudo dos cruzamentos, da genética, até os padrões e as diretrizes de criação dos animais. Felipe, até entrando assim, até nessa parte de suplementação que você comentou, até dando sequência a isso, né? Como que tu vê a utilização, né? Você deu uma falada assim meio geral, mas essa utilização Geral. De custo-benefício da utilização de um suplemento para o potro para venda, né? Como que é a tua percepção quando você chega no dia do leilão para vender o seu animal? Você deu uma entrada assim de sim, que é um resultado diferenciado quando acontece isso. Aproveitando até eu mandar um abraço aqui para os nossos parceiros, o pessoal da Proecos, está te mandando um abraço aí também, Felipe. Meu grande parceiro, esse daí, desde a faculdade, ele era um dos loucos lá que queria mexer com cavalo, e aí seguimos juntos aí. E continua. Então, assim, essa relação de custo-benefício realmente da utilização de uma suplementação para o preparo do animal, do potro para venda no leilão, né? Como que você vê assim, como que você vê isso dentro hoje da produção do Aras Rafaela? Eu tive isso como conceito desde o início, que muitas vezes você não tem isso, também é um detalhe, né? Muitas vezes você estuda um acasalamento e aí nasce um animal com as características morfológicas diferentes das que você pensava que ele sairia, né? Então, muitas vezes, você tem, ao longo dos anos, corrigir isso daí, com experiência das características de cada indivíduo, de cada e a genética que cada um carrega. Mas muitas vezes você não tem obrigação de apresentar para o mercado um animal perfeito, né? Muitas vezes ele pode ter a cabeça grande, muitas vezes ele pode ter o lombo curto demais, a carupa, ou o lombo muito comprido, a carupa muito curta, as pernas, enfim. Mas você tem que apresentar um animal bem criado e um animal bem cuidado. Então, cuidados são com relação aos aprumos, cascos, que você tem que fazer lá desde o início, né, desde o primeiro mês de idade do potro. E o animal tem que estar bem criado, né? Então, ele tem que estar no máximo
do seu desenvolvimento muscular e o seu desenvolvimento estrutural, ossos e tendões, para a idade que ele chega, né? Então, nós trabalhamos muito com a relação peso-altura dos animais, embora, como nós trabalhamos com uma genética, com uma linhagem heterogênea, né, cruzamento de corrida com trabalho, muitas vezes só animal de trabalho ou só animal de corrida, a relação peso-altura deles são diferentes. Mas a gente já tenta manter um padrão e ter uma experiência com relação ao peso do pai ou dos pais, ou da característica morfológica do animal quanto adulto. Desculpa. Então, nós imaginamos esse animal, por exemplo, agora nós tivemos apenas 3 meses de preparação dos animais para o leilão. Com a entrada logo depois do Grand Prix, veio a pandemia e aí nós não sabíamos como que seria o modelo do leilão, se nós faríamos, já tinha programado agora para o mês de junho, então tivemos que atrasar um pouco, o que nos diminuiu um pouco o tempo para a preparação desses produtos. Mas aí que nós tivemos que utilizar, né, abrir mão de conhecimento, troca de experiência para suplementação, para que esses animais chegassem a tempo dentro do prazo que a gente queria, né? Então foi feito um aporte, foi feito um investimento para que o animal ganhasse a condição que nós gostaríamos para apresentar para o mercado dentro do padrão que já da criação do Aras Rafaela, nesse momento, né? Muitas vezes, no leilão do Grand Prix, por exemplo, de março, nós começamos a preparação desses animais mais cedo, então nós conseguimos trabalhar com 4 até 5 meses. Então, você acaba diluindo os custos da suplementação, da nutrição e do direcionamento para aquele período. Então, eu acho que é muito importante você ter o conhecimento, você ter a orientação. A suplementação, eu entendo que você precisa de uma orientação técnica muito maior do que a nutrição, pela nutrição ser generalizada. Então, é muito importante você ter o técnico da sua confiança, dos produtos da sua confiança, ou próximo de você, para que você possa trocar ideias, você conhecer o produto que você tem na mão, você saber o que você espera desse produto quando adulto, né? Não dá para você pegar simplesmente um potro sem saber quem que é o pai, sem saber qual que é a mãe, sem saber qual que é a característica dele. Então, é muito importante você trocar, e o técnico que vai te atender, ele não sabe disso, porque ele não está todo dia com o animal. Então, é importante essa troca de experiência entre o profissional que está diretamente ligado com o animal e o técnico que tem o conhecimento e as ferramentas a serem utilizadas, que no caso é a suplementação, para que juntos tenham resultado positivo. E é isso... não puxando nem para um lado para o outro, eu acho que isso é importante da sinergia, por exemplo, da criação que o Aras Rafaela encontrou com a Vetnil. Conseguimos encontrar produtos e parceria que suprissem o padrão de qualidade dos animais que a gente queria. Então, troca de experiência, troca de relacionamento e ideias, para que a gente possa cada vez mais estar apresentando um produto de melhor qualidade para o mercado. Eu acho que, assim, Felipe, até como você comentou, né, não adianta, nenhum produto desse faz mágica, né? Tem todo um momento correto de entrar com o produto específico para aquele momento, para aquela necessidade da criação ou da prova ou da preparação, o tempo que a gente precisa para isso. Então, é realmente importante essa sinergia, essa conversa com, com quem queira usar o produto em si, né, para ter esse alinhamento, né, porque que eu acho que é o mais importante numa utilização de uma entrada de suplementação. Até isso tem a ver com, até que eu queria que você comentasse um pouco, no pós-venda desses animais, né? Então, o animal foi vendido. O que você acha dessa continuidade do pós-venda ali, da manutenção do que é feito do Aras, tanto da nutrição quanto da suplementação? Não sei se vocês trabalham com algum tipo de orientação nesse sentido. E antes de você responder, passar para ti, a Lica Leão, baita parceira nossa, também está aqui mandando um abraço para a gente, também está presente aqui na nossa live.
Grande parceira, vizinha nossa aí, tá bem próximo, estamos bem próximo. Grande treinadora também, tem a família próxima e agrega muito ao nosso esporte. Agradecer também a doutora Denise, lá do Rancho das Américas, também grande parceira do Aras Rafaela e uma amiga pessoal minha. Então, obrigado a todos aí que estão acompanhando. Se puder falar, Felipe, dessa continuidade dessa suplementação? Com relação à continuidade, né, o pós-venda, nós tentamos manter esse cliente, né, que eu não chamo cliente, mas chamo de parceiro, porque 95% dos animais que nós vendemos, nós acabamos criando uma relação de amizade também, mas muitas vezes a gente não consegue dar sequência nesse pós-venda, porque daí cada um ele vai direcionado para o seu treinador, e aí cada um vai ter seu veterinário, e com isso, cada um tem o seu parceiro de confiança, né? Quer queira na nutrição, na suplementação, nos cuidados. Mas eu acho que pelo menos a nossa obrigação é entregar esse produto na melhor condição possível, né? É, que ele tem que estar naquela situação e mostrar que é possível. Então, eu sempre fico muito aberto. Normalmente nós mandamos todas as orientações, tudo que aquele que o animal come, como que come. O nosso manejo lá no Aras é bem simples, ele é bem funcional nele, ele é prático, ele é eficiente, mas ele é bem funcional. Então, eu sempre que possível convido a todos que não é para conhecer, que não é uma um bicho de sete cabeças, não exige grandes investimentos de estrutura, então você pode criar bem o animal, você pode desenvolver bem um animal e manter esse desenvolvimento direcionando o investimento no animal e não muitas vezes numa grande estrutura que muitas vezes para quem tem 2 ou 3 animais não comporta ou não vale a pena por conta da diluição. Então, um pouco foge um pouco disso daí e um pouco também, aí muitas vezes a gente não consegue mensurar o resultado final, se o acasalamento não deu certo, ou se houve uma falha na criação, ou se foi após a venda que não foi continuado esse trabalho. Por isso que nós reservamos alguns animais para nós, para continuarmos a competição, para continuar no nosso padrão de criação, no treinamento que nós pensamos ser o ideal, para que a gente possa medir se tudo isso que veio para atrás disso daí, né, que tudo que até gerou esse produto aí a ser montado, a ser colocado em pista, se está funcionando. Então, se pelo resultado que temos dos nossos animais, eles são representativos mediante ao volume do que nós criamos e que disponibilizamos no mercado, então nós entendemos que é satisfatório. E ali também utilizamos para corrigir os nossos erros, que sempre tem erros e muitas vezes não é um erro, mas onde melhorar. Então, nós utilizamos aí como termômetro e como medida para entender como é que está o desenvolvimento da nossa criação. Legal. O Felipe, assim, entrando no leilão, assim, nos leilões realmente, assim, qual que eu sei que é uma participação geral assim nos leilões como um todo, né? Mas eu queria que você se pudesse descrever, né, para o pessoal, assim, né, como que é a participação, a sua forma de atuação nos leilões do Aras Rafaela. Eu atuo assessorando tanto o Aras Rafaela, o Aras para oferecer os animais no mercado no melhor momento que nós entendemos ser para para aquele produto em si, assim como os clientes, né? Eu gosto de deixar os clientes bem à vontade, mas a gente já tem aqueles parceiros que nos procuram durante o ano todo ou em uma determinada época do ano que eles desejam aquele produto, a gente já sabe o que ele quer, então nós procuramos direcionar cada animal, cada produto para o seu
o consumidor ou médio ou final mais ideal, né? Eu costumo dizer que cavalo, assim como relacionamento, e cada panela tem sua tampa, né? Então, cada animal, ele vai dar certo com cada proprietário, cada treinador, enfim. Então, eu vejo de suma importância conhecer o consumidor, e aí eu sei o que eu tenho dentro de casa para eu poder oferecer o que tem de melhor e o que vai acasalar melhor com ele, né? Se eu não conhecer o consumidor, muitas vezes eu não consigo atingir a expectativa dele, por não saber o que o animal pode oferecer, mas por não saber qual que é o interesse, qual que é o intuito, qual que é o destino que ele quer dar para esse animal. Então, por isso que a gente procura o quanto mais conhecer os nossos parceiros, os nossos clientes, e esse processo acaba criando uma amizade muito grande, para a gente poder ter sempre o que oferecer. Nós, ao longo dos anos, aí desenvolvemos algumas bolsas de premiações, né? O slot, a constelação premiada, o que isso tem nos fidelizando os nossos clientes. Então, quem compra uma vez vem sempre procurando manter os animais, ter sempre um animal da criação do Aras Rafaela dentro de casa, dentro do seu plantel, ou um treinador dentro do seu centro de treinamento. Então, conhecendo a característica de cada treinador, de cada competidor, nós tentamos assessorar a encontrar o melhor animal ou a melhor genética para aquele determinado cliente. Muitas vezes não é o filho do melhor pai do mundo, com a melhor mãe do mundo, que vai dar certo com aquele cliente. Muitas vezes um outro produto que foi muito bem criado, que também teve toda a dedicação, todo o empenho, todo o amor na criação, mas talvez ele vai servir melhor para esse cliente do que não é o custo, não é o preço, não é o quanto ele paga que vai determinar que ele vai ter sucesso com esse animal ou não. Eu acho que é importante, além de você conhecer o que você está vendendo, o seu produto, é conhecer para quem você está vendendo, é para quem você está Exatamente. comercializando lá, né? E daí sim você vai Exatamente. saber o que oferecer, né? Acho que isso é importante. Aí, Felipe, até emendando sobre os leilões, assim, até duas perguntas em uma, assim, né? Como que foi a motivação qual foi a motivação para o primeiro leilão do Aras Rafaela e depois de muito tempo, né, agora recentemente, devido às circunstâncias que estamos vivendo atualmente, né, vocês fizeram um leilão virtual, né, recentemente agora nesse mês, e eu queria que você falasse, se fizesse uma ponte, né, desse primeiro leilão lá atrás, né, os leilões que vocês fazem normalmente esses 3 durante o ano e esse agora que foi de uma circunstância diferente. Eu queria que você comentasse para a gente. O primeiro leilão foi um desafio e uma incerteza, né? E eu lembro que houve um pouco houve um pouco de insegurança, né? E um pouco vamos fazer o leilão, mas não é a nossa melhor tropa, mas a tropa ainda não é isso que a gente... Mas aí foi que eu insisti e falei, mas o primeiro leilão tem que ser assim, porque o segundo vai ter que ser melhor do que o primeiro, o terceiro melhor que o segundo, e assim sucessivamente. Então, é interessante porque eles chegam, né, o Dirley, a Rosa, os meninos, eles chegam e observam os animais e eles sempre comentam isso. Falam assim, nossa, esse é a melhor tropa nossa, é o melhor ano, os animais estão melhor apresentados, os animais estão melhor genética, e com isso adquirimos, né, o retorno financeiro é melhor. Eu falo, esse é o objetivo, né? Nós temos sempre tentar evoluir. Então, não ia ter saído do primeiro se não tivesse. E o segundo sempre ia ser melhor do que o primeiro. Então, cada ano foi um desafio. 2 anos atrás, nós tivemos o desafio de fazer um grande leilão, porque era o 10º Grand Prix, né, que foi marcado, a prova do milhão, enfim. Mas não podia deixar o ano seguinte baixar. Agora nós estamos já preparando, acabamos o leilão na quarta-feira, eu falo, na quinta-feira começamos já a pensar para 2022, 2021.
Então, e vai ser a 10ª edição do leilão do Grand Prix, que é o leilão show de estrelas. Então, também é uma responsabilidade muito grande. Já vão para, entre os leilões presenciais e virtuais e os aglomerados, já são 22 edições de leilões organizados e realizados pelo Aras Rafaela. Graças a Deus, eu tive em todos esses daí, sempre tentando também evoluir em todos essas ferramentas aí que nós conversamos até agora. E aí veio o desafio, porque uma vantagem que nós sempre tivemos é de estarmos vendendo os animais dentro de casa. Nós sempre aproveitamos muito os eventos que ali nós realizamos ou que os parceiros vêm ali realizar para apresentar a nossa criação, nosso padrão de criação, nossa genética, porque isso agrega muito. E aí veio a pandemia, no primeiro momento veio a incerteza de como seria a reação do mercado. Aí passou os primeiros dias, as primeiras semanas, e aí foram aqueles realmente os desbravadores com coragem que falaram, não, tudo bem, vou fazer meu leilão virtual, e o mercado começou a absorver, no começo não sabia o porquê, o que estava acontecendo, que as vendas estavam positivas, a liquidez estava muito boa dos leilões, os preços dos animais dentro da realidade do mercado, e assim nós decidimos falar, bem, então vamos seguir esse caminho e vamos fazer o leilão virtual. Mas uma coisa que agrega muito valor nos nossos animais, como nós dissemos, é o padrão de criação, né? Então, o nosso cuidado nessa edição foi como nós poderíamos transmitir esse padrão, né? Como que nós poderíamos transmitir essa qualidade para os nossos clientes, nossos parceiros que não estariam ali como de costume para ver os animais. Então, nós tivemos que fazer um grande trabalho com um grande parceiro nosso também, que é o Gabriel Oliveira, o fotógrafo, com relação às imagens, a preparação das imagens, a preparação dos animais por toda a nossa equipe de retaguarda lá do Aras, enfim, a preparação do material que ia ser divulgado, então todo o marketing em cima disso, como que isso ia ser apresentado no mercado, como que nós poderíamos atingir o maior número de pessoas, chamar a atenção deles para que eles pudessem ter a curiosidade de conhecer os animais ali que estavam sendo ofertados naquele pregão. Enfim, o resultado foi muito positivo, tivemos quase 30% de aumento no faturamento com relação ao ano passado, aumento na liquidez, a liquidez extremamente alta, não só nosso, também como dos nossos parceiros, os convidados que temos tido em todas as edições dos nossos leilões. Também gostaria de agradecê-los já de antemão a todos os convidados e parceiros que sempre estiveram conosco desde o primeiro leilão. Enfim, foi um desafio maior e também foi uma satisfação maior. Eu acho que quando o seu desafio é grande e o resultado é positivo, eu acho que a satisfação ela vem dobrada, né? Ela vem não só a satisfação, mas o reconhecimento. O reconhecimento de todos os envolvidos, o reconhecimento do mercado. Então, isso foi muito positivo para a gente e demonstrou que a gente tem capacidade aí de superar sempre novos desafios, que a equinocultura, o mercado, o agronegócio exige isso daí diariamente. Felipe, assim, até indo nesse processo do leilão, essa evolução dos leilões realizados, né, 20 e poucos leilões realizados, eu acredito que tenha muito ajuste nesse processo todo, desde o início até esse último agora, que foi um grande desafio que você falou e com um excelente resultado, né? Esses ajustes, assim, que foram realizados durante esses anos, né, ano a ano, ou de um ano até de um leilão lá de março para esse agora, eu queria que você comentasse conosco sobre isso também. Nós falamos um pouco desses ajustes lá atrás, né? Quando eu disse que qual era o tipo de animais que nós vendíamos, então muitas vezes animais sobre ano, embriões, babies, ou animais montados. Então os nossos leilões eles alternaram, né? E variaram e tiveram essa evolução durante o ano.
durante os anos, né? Desculpa, durante os anos. Um exemplo era os leilões anteriores, os primeiros, eles tinham 43, começaram com 42, 43 lotes. E aí, como nós estávamos inseridos dentro de um evento, e o evento foi crescendo, e nós tivemos que moldar o leilão para o tempo do evento, então nós fomos diminuindo. Então, de um leilão que era de 42 lotes, o Show de Estrelas, na primeira edição nós fizemos esse ano com apenas 30 lotes, mas com menos lotes, mas com maior média, com maior faturamento. Então, também tivemos que evoluir a questão do plantel, da valorização dos animais, para que a gente pudesse manter o faturamento. Alguns leilões, nós começamos com leilões independentes, por exemplo, o Estrelas do Futuro, que era um leilão de embriões, e naquela época a gente tinha novas atletas e ainda não tínhamos tempo de ter criação desses animais. E aí, para a gente poder gerar a receita, para equilibrar as contas do Aras, então nós abrimos mão dessa ferramenta do leilão de embriões. Também foi um sucesso. Na época, o segundo leilão de embrião foi o maior leilão virtual de embriões da época. Isso em 2014, então já se foram 6 anos. E aí depois nós trouxemos ele, há 6 anos atrás nós criamos o leilão do slot, foi quando essas provas de slot começaram a criar gosto no mercado nacional. É um modelo americano, então nós trouxemos esse modelo de leilão e os animais direcionados a esse leilão. E aí depois nós agregamos os 2 leilões juntos dentro de um evento. Então o leilão de embriões, ele passou a ser presencial também. Enfim, o mercado muda, o mercado está sempre mudando. Não é um mercado estático, nem os 3 tambores, nem a equinocultura, nem a genética. Então ela está sempre evoluindo e nós temos que seguir essa evolução. Não dá para ficar parado. Então nós sempre buscamos evoluções na genética, na pista, nas técnicas de treinamento, na competição, dentro da nossa equipe, e não poderia ser diferente nas ferramentas de comercialização dos animais. Legal. O Felipe, até está indo aqui, caminhando para o nosso final da live, né? Mas tem alguns pontos ainda importantes que a gente queria pegar a sua opinião e o seu ponto de vista, né? Eu queria que você nos passasse, assim, até um conselho para esses criadores que estão buscando uma melhora no resultado comercial da propriedade, né? Da gestão do Aras, da propriedade em si. Eu gostaria que você colocasse para a gente alguns pontos que você acha interessante como um conselho, alguns pontos que eles poderiam focar para que isso tivesse uma melhora na criação e na gestão do Aras da propriedade. Eu acho que, primeiramente, esses criadores, quer ele seja grande, médio ou pequeno, ele primeiramente ele tem que ter o conceito, né, e o planejamento de o que ele quer, né? Não é porque hoje ele comprou um animal e a partir da manhã não é que você comprou um animal, que você comprou um comércio, né? Você tem que ter o direcionamento para o que você fez esse investimento, né? Não existe hoje no mercado nenhuma empresa, nenhum comércio, nenhum segmento que vai te dar um retorno financeiro em menos de 2 ou 3 anos. Isso daí, as pessoas elas são empresárias, são pessoas envolvidas no mercado, elas sabem qual que é o tempo de payback de um investimento numa empresa, em ações, aos profissionais liberais, quanto tempo você precisa investir para você começar a ter retorno financeiro. Então, e muitas vezes elas se frustram porque ela pensa que em 1 ano, 2 anos o cavalo vai começar a dar retorno. E não é assim, não é assim. Hoje mesmo conversei com um amigo, né? Ele falou: o que eu faço? Ele vendeu animais, teve um faturamento. Falei: e agora, o que eu faço? Eu reinvisto?
Falei, uma parte você tem que reinvestir. Falei, você pode, na sua empresa, eu vou transformar a pergunta, na sua empresa, você chega no final do ano, você tira todo o labor que você tirou durante o ano, você tira todo os dividendos que você teve que custear a empresa. Aí o que sobra, você pega tudo e põe no bolso e gasta, ou uma parte você reinveste na empresa. Então é assim que você tem que pensar no cavalo. Se você não for pensar assim, esquece, tem o cavalo como um hobby, tem o cavalo como um prazer e viva, aproveite isso daí. Aproveite isso daí. Algumas pessoas gostam de ter cavalo, outras gostam de ter moto, outras gostam de jet ski, bem, enfim. E tudo dá dor de cabeça, tudo dá prejuízo, mas tem que te dar prazer. Então, se ter cavalo, o ambiente do cavalo é o que te dá prazer, viva isso daí. Você quer ter retorno desse ambiente, além do prazer, quer ter retorno? Pense como fosse sua empresa. Então, infelizmente, não dá para você pensar nisso daí ou investir seu tempo, só aquele tempo que te sobra no final do dia. Você trabalhou o dia inteiro dentro da sua empresa, dentro do seu ramo, e aí 5, 6 horas da tarde você vai querer acompanhar o que está acontecendo. No final de semana, porque você vai nas provas, você acha que você vai estar antenado com relação a isso. Tem pessoas que, para que isso funcione da maneira correta, para que o negócio possa girar e equilibrar as contas, as pessoas estão investindo em profissionais, assim como eu, você e outros que estão nos acompanhando, que estão dedicados integralmente a fazer esse negócio dar certo. Então, você tem que investir em profissionais de qualidade, você tem que investir em marketing, você tem que fazer aportes na sua empresa, enfim, ter uma gestão empresarial do negócio. Não vai ser com amadorismo que você vai ter retorno. Se você tiver um planejamento para que seja o seu hobby, legal, faz parte, você vai ser muito feliz com isso. Agora, se não, você quer ir pelo lado para ter um retorno financeiro, faça o negócio direito, pense como se fosse numa empresa, o que é difícil, porque muitas vezes nós temos o coração, né? Você tem aquela égua, comprou aquela égua, você correu com aquela égua, que você tem aquela paixão, ou era a paixão da sua filha, mas muitas vezes ela não é aquilo que tem apelo para o mercado hoje. Então você vai ter que ter o discernimento de entender que muitas vezes o que te servia não serve hoje mais. Então você tem que deixar a parte do coração de lado. O coração é primordial. O coração, a emoção para você fazer isso com gosto, né? E eu acho que essa pandemia vai fazer muitas pessoas repensarem a questão do direcionamento econômico e financeiro, né? Bem, nós podemos falar que o mercado, a equinocultura, ela tem se mantido positivo ao longo dessa pandemia, né? Nós estamos vendo isso através da liquidez e da precificação dos animais do leilão, porque 70% do nosso mercado ele é alimentado, né, por pessoas envolvidas com o agronegócio. E, graças a Deus, o agronegócio está indo muito bem nessa situação, assim como teve em outras, porque ela é a base da cadeia alimentar e assim por diante. Então, eu acredito que muitos daqueles empresários que tinham suas indústrias, suas empresas, mas que tinham uma propriedade, tinham um sítio, uma fazenda, um gado lá, e se viu tendo que fechar sua empresa, demitir seus funcionários, né? Aguentar essa quarentena nessa situação caótica que a gente está vendo nas cidades, mas a vida do campo fluindo, tendo rentabilidade, tendo liquidez, tendo uma procura. Então, talvez seja um tempo de mudanças, né, desse novo normal, e que estejamos juntos aí para continuar colhendo os frutos aí desse importante mercado, que eu já passei 2, 3 crises econômicas, políticas, 2012, 2016, agora essa de um cenário mundial, essa pandemia, e o mercado, a equinocultura, o agronegócio se mantendo forte
e superando todas as expectativas que tínhamos, por mais negativas que fossem. Felipe, a gente está caminhando aqui, até o pessoal, os telespectadores ali, a gente está caminhando para o final da nossa live. Eu queria mandar um abraço e agradecer a todos os participantes. É, Voltando, né, pessoal de diversos estados, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, alguns que eu consegui acompanhar. A nossa live vai ficar gravada no nosso canal VetNew Oficial do YouTube. Então, essa live fica gravada lá. Então, quem não conseguiu assistir hoje, ela vai estar à disposição para vocês assistirem depois. Eu não poderia deixar na última pergunta, Felipe, de entrar nesse assunto, que, né, eu te conheço o teu dia a dia, a gente sabe a dificuldade do trabalho, né, a gente sabe esse teu trabalho, a parte profissional, né, de administração do Aras, trabalhar com a parte de reprodução, acasalamento, cuidar de prova, evento, leilões, e como que é administrar isso com a família, né, com sua parte familiar. Então, esse trabalho todo, né, do Aras, que te consome um tempo, associado e a administração disso com o lado familiar. Queria que você deixasse como um ponto final aí, depois para a gente entrar nas considerações finais. Mais uma vez, né, é desafiador, e eu acho que só é possível se a gente transformando o Aras na nossa família e a nossa família no Aras, né? Então eu tenho que agradecer muito da maneira que eu fui e sou recebido e sou tratado até hoje pela família Rúgulo, né? Mas eu acho que é um carinho e uma dedicação mútua, né? Tanto de cá para lá quanto de lá para cá. Assim como eu trouxe a minha família de Piracicaba para Tietê, então trouxe todos próximos do Aras, e hoje tentando sempre aproximar, né? E com esses anos de convivência a gente conseguiu. Então o que isso daí deixou menos desgastante todo esse processo, né? No período de prova, você falar assim, tem um final de semana por mês livre, porque a gente está sempre recebendo os eventos no Aras, ou acompanhando os eventos fora, mas por a gente estar fazendo alguma coisa que a gente gosta, que eu amo, que era o meu desejo como profissional, e principalmente aí termos sucesso com relação a isso, né? Então um resultado satisfatório, eu acho que ameniza qualquer muitas vezes uma falta de tempo para algumas outras coisas, mas eu me sinto muito feliz, me sinto muito satisfeito com o que eu alcancei junto com o Aras e junto com todas a família e com todos os envolvidos, toda a equipe ao longo desse tempo, né? Nós criamos a todos que passam lá, a todos os colaboradores, a todos que já passaram, aos amigos, a gente vai criando um elo de amizade. A gente, eu e você pessoalmente, nós nos vemos 2 ou 3 vezes por ano nos eventos, mas parece que a gente tem um contato direto por conta da proximidade. Então isso daí é muito bacana. Gostaria de agradecer e dizer que nós estamos abertos a receber visitas, a todos que tiverem interesse. Tem muita gente que vai fazer estágio lá no Aras da parte veterinária. Então, aproveitem para ter a parte comercial também, até porque é uma grande fatia do mercado que vocês podem seguir. Então, agradecimento a todos que nos acompanharam, mais uma vez a toda a família Rúgulo e todos que trabalham dia a dia com a gente lá no Aras lá. Valeu, Felipe. Muito obrigado pela parceria, muito boa a conversa. As perguntas que a gente não conseguiu responder aqui na live, depois a gente vai responder, a gente encaminha para o Felipe, a gente dá um jeito de responder pela VetNew, tá bem? Muito obrigado aos participantes. Felipe, de coração, muito obrigado. A VetNew é super parceira sua e assim a gente termina muito bem essa live. Obrigado. Com certeza. Não só a sinergia da VetNew com Aras Rafaela, mas dos colaboradores e da equipe e das equipes são mútuas.
Obrigado a todos e a live vai estar disponível aí para todos e estamos sempre abertos a perguntas através do site do Aras, Instagram e outros meios aí de comunicação. Muito obrigado a todos que acompanharam e tiveram interesse no nosso bate-papo. Obrigado.